fazer seu previsto, né? Hoje nós temos uma pessoa que vocês já conhecem, é a terceira vez, né? Thiago, que Thiago vem a pedido de vocês. E, como vocês sabem, o professor Thiago Coronato Nunes é doutorando em educação aqui no PPGE, é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, da Unifase, e hoje veio com uma proposta um tanto diferente, não é? Dessa conversa com vocês. E eu queria dizer para vocês que nós teremos, após a fala do Thiago, ou roda de conversa, o Thiago vai explicar do que se trata, surpresa para mim também, nós teremos a participação da Manu, que hoje, pelo que eu entendi, participa de um evento no Salão Nobre de Poesia, e ela separou um poema para recitar para a gente no final, para a gente encerrar em algo, em grande estilo, essa antepenúltima sessão do PAI 2023.2. Na próxima semana nós teremos um PAI sobre educação antirracista, né? Super necessário, urgente, para ontem. Continuaremos essa discussão, espero, no ano que vem, porque ela, assim como sobre a questão, né, dos transtornos mentais e outras questões que você já apresentou para a gente, a necessidade de uma educação antirracista é uma questão que não se esgota numa única discussão, né? A gente tem que fazer essa reflexão diariamente. Então, e a última será com a professora Sandra, no dia 30 de novembro. Então, já a gente começa já no embalo de despedida, né? Mas já pensando, comecem a pensar no que vocês querem que a gente discuta no próximo ano. Dito isso, eu encerro minha fala, Thiago, e agora eu quero saber o que você aprontou pra gente. Obrigada, uma salva de palmas. Boa noite, professora Débora. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Com 3 fundas aqui, eu já posso pedir música no Fantástico. E o que eu estou fazendo, vocês jamais façam com a orientadora de vocês, que é trazer uma proposta inusitada sem conversar antes. É importante sempre trazer um esquema, alguma coisa mais padronizada. Mas o que eu pensei, na verdade, nós tivemos já 2 encontros onde eu falo demais. E aí eu trago um monte de slides, eu dei, né, aula uma educação bem bancária contra o que, né, de depositar só um conhecimento e não essa educação dialógica, né? A gente ter a chance, na verdade, agora, o que é o nome do encontro, que é uma roda de conversa sobre a saúde mental do meu aluno, por que não nós conversarmos hoje? Acho que seria uma proposta. Né? Então, abrir muito mais para um diálogo, de vocês poderem trazer questões, casos, com cuidado de não ser casos pessoais, mas pensar que nós estamos aqui, né, nos capacitando sobre os nossos alunos e a nossa habilidade, enquanto professores, de lidar com as questões dos transtornos mentais dos nossos alunos. Então, esse cuidado, no momento onde nós, né, começarmos a conversar, transformem os casos em situações de problema para a gente poder dividir e crescer a partir, né, do que cada um aqui vai trazer, até como solução, até como experiência própria, e eu dentro, né, do meu viés de formação, que envolve, né, o conhecimento de psiquiatria, de psicanálise e de educação também. Para eu trazer assim, um início de discussão, eu trouxe só um caso rápido que uma aluna lá da Faculdade de Medicina me trouxe. E aí, isso aqui foi enviado pelo WhatsApp, eu pude reportar e trazer para vocês. Então, oi, prof, tenho uma dúvida, sei que essa pessoa pode me ajudar. Meu namorado é diagnosticado com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desde criança, mas nunca usou remédio. Sempre teve uns episódios de esquecimento, esqueceu a mochila no mercado, objetos na casa das pessoas, etc. Mas depois de uns episódios traumáticos, ele sente que isso se intensificou. Por exemplo, esquece umas 5 vezes por dia onde está o celular dentro de casa, esquece a carteira antes de sair de casa,
E a última que deixou ele mais chocado foi que ele colocou o feijão para cozinhar, foi para o quarto para falar comigo. Eu perguntei se tinha algo no fogo e ele disse que não, sendo que o trajeto não levou nem um minuto até o meu quarto e ele esqueceu o que tinha acabado de fazer, resultando num feijão queimado. Quem ele poderia buscar de ajuda? Um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista? Eu trouxe um caso assim, porque aqui é um adulto que ela chama a atenção que já tem essas características desde criança, que provavelmente na escola isso já deve ter sido algo bastante catastrófico para esse aluno. Imagina ele já adulto, que o adulto geralmente encontra artifícios durante a vida, né, para driblar as dificuldades cognitivas de neurodesenvolvimento. Um indivíduo que chega na vida adulta sem conseguir lembrar onde deixa a mochila, celular, né, parece que é algo de memória, mas na verdade é a atenção dele completamente prejudicada e aí fica falseado que ele pode ter um problema de memória. Então, quando nós tivemos a educação, né, das crianças, dos jovens, a gente está vendo a origem de um adulto que depois ele vai ter uma grande disfunção. E aqui é o ponto: quanto mais disfuncional um adulto ou uma criança é aí que a gente vai tendenciar a achar que existe de fato um transtorno mental, que é um nome moderno que a gente dá, né, para alguma doença, alguma coisa que pode estar acontecendo, que pode estar atrapalhando aquele indivíduo desde a sua carreira escolar e acadêmica até no futuro, na sua trajetória de vida, até dentro de um casamento. É um indivíduo que vai ter problemas. Para poder dirigir no trânsito, ele vai ter problemas. Para poder fazer uma compra no mercado, ele vai ter problemas. Isso é uma disfunção verdadeira. E a gente vê a origem disso já dentro das nossas salas de aula, né? Então, com esse start, assim, né, com esse início, eu queria abrir para esse diálogo hoje, não só sobre o TDAH, que é um tema que a gente ficou, né, a gente guardou para hoje também falar um pouco disso, mas eu realmente queria que a gente hoje pudesse conversar. O que vocês acham da proposta? Quem quer começar? Senão eu vou contar um caso aqui que a gente vai conversando. Falando assim da memória, eu tive um surto de memória, assim, mas uma vez só. E porque eu estava na prefeitura e fiquei com depressão e queria saber se tem relação de depressão com falta de memória. Porque eu esqueci o carro no lugar e fui parar na delegacia, deixando o carro tinha sido roubado. E só lembrei isso tudo porque aquele momento foi muito traumático para mim, naquela circunstância. E aí chegando na delegacia, o menino falou assim, não, aqui a gente não tem morto, né? Aí eu fiquei pensando, depois eu me lembrei que eu tinha deixado o carro em outro lugar. Eu queria saber se a depressão tem relação com a carreira do irmão. Todo exemplo que vocês trouxerem, eu vou extrapolar para os nossos alunos, para a gente ter essa visão, né, de pegar um exemplo e olhar outras coisas que a gente vai ver no futuro. Então, será que alguém que teve um problema de memória, isso pode estar relacionado com depressão? Pode. E aí vem um grande segredo que a gente tem que começar a pensar, que um sintoma, na verdade, ele nunca está sozinho, ele vem de alguma coisa. Então, será que os nossos alunos que estão demonstrando um problema de memória em sala de aula, será que eles têm problema na memória? Quem tem problema na memória tem Alzheimer. Então, pensar que uma criança tem Alzheimer ou que você tem Alzheimer é muito pouco provável. Então, da onde viria um problema de memória? De depressão, de estados de ansiedade muito grandes, de estresse. E que professor que não tem estresse? Então, ser professor já coloca no risco de ter questões de memória. Falta de vitamina B12, que é uma coisa que a gente deveria ver uma vez por ano nos nossos check-ups. Quem são os vegetarianos aqui da sala? Os vegetarianos, eles precisam medir B12 a cada 6 meses, porque B12 tem em várias fontes, mas tem na carne. Então, quem não come carne vai ter a B12 baixa, vai ter problema de memória. Eu lembrei de um caso, eu convivi durante muito tempo com um casal
de vegetarianos que tinham uma filhinha pequena, e essa filhinha foi criada dentro do vegetarianismo bem estrito, assim. Eu não sei falar aqueles nomes, não comia nenhum tipo de subproduto, de leite, nem nada. E ela no colégio, ela levava o lanche dela, que era um lanche feito, né, só dentro do padrão vegetariano, e ela trocava com os amiguinhos que levavam carne. Os pais detectaram isso e foram levar para o colégio o problema de que queriam que vigiassem para ela não trocar o lanche dela. Mas essa é uma criança, por exemplo, que poderia, não quer dizer que vai ter, né? Mas no seu caso específico, sim, né? A falta de memória, ela pode advir da questão da depressão. Quando eu fiz o meu mestrado teve mais ou menos a ver com isso, porque os estudantes de medicina da faculdade onde eu estava estudando o mestrado, eles todos se queixavam de falta de memória. E aí a gente resolveu pesquisar qual seria a causa da falta de memória em estudantes de medicina da Faculdade Federal Fluminense. Foi lá no meu universo de pesquisa. De tudo que a gente pesquisou, a única coisa que a gente achou significativa era a ansiedade. Todos os alunos que tinham ansiedade no nível de adoecimento tinham uma queixa de memória grave. Então, os nossos estudantes hoje sofrem muito por isso. Muito bacana. O que mais? A medicação que os alunos tomam pode dar perda de memória, porque eu tenho epilepsia e aí eu tomo um remédio que são os mesmos remédios da ansiedade, da depressão, e meu esposo fala que eu tenho muita perda de memória recente, tipo, falo uma coisa ontem, hoje eu já esqueci. E aí eu percebo que alguns alunos também têm essa perda de memória recente. A medicação tem alguma coisa a ver? Que pergunta linda que você fez. Porque essa pergunta, ela também traz uma necessidade de você olhar individualmente. Porque se você pega, por exemplo, a epilepsia sozinha, se você ou uma outra criança não tivesse medicada, a epilepsia ela tem desde o quadro mais grave, onde a pessoa começa a ter a crise convulsiva, de perder os sentidos e ter aqueles abalos. E é sempre importante, né? Se você tem uma criança no colégio que começa a ter esses abalos, o que a gente faz naquele momento? Você deita a criança, você segura a cabeça da criança para a cabeça não ficar batendo no chão, você não coloca a mão na boca da criança, porque na hora os espasmos são tão fortes que ela vai ficar mordendo, e se você tentar segurar a língua, que é uma coisa que a cultura popular às vezes fala, segura a língua para ela não sufocar, para não morder a língua, você pode ter o seu dedo com um pedacinho ali arrancado, inclusive, porque a criança ela não está tendo o controle né? Ela vai morder com toda a vontade. Então você só tem que estabilizar a criança segurando a cabeça. As crises convulsivas passam geralmente em torno de 1 a 5 minutos. Nesse momento você já está ligando para o SAMU, você já está chamando uma ajuda de um enfermeiro que estiver no local, de um médico que estiver no local, para os cuidados que vão ser feitos em seguida. Uma outra questão importante é que quando acontece uma crise convulsiva completa, geralmente a criança ela vai evacuar e urinar logo depois da crise. Então existe a crise, existem os abalos, quando tem um relaxamento, existe essa evacuação, a criança urina e ela vai ficar durante alguns minutos, e aí são minutos que podem ser longos, 5, 10, 15, meia hora desacordada. Então nessa hora você só vê se a criança está respirando e deixa ela quietinha, né, naquele sono profundo que acontece depois da epilepsia. Essa é a crise mais grave. Qual é uma crise leve de epilepsia? São as crises de ausência. Muitas crianças podem ter momentos onde elas desligam. E ela desliga olhando para o quadro, olhando para a professora que está falando, ela desliga, às vezes ela dá uma pausa na anotação e daqui a pouco ela volta. Ela pode estar andando. Eu tive uma colega de turma na Faculdade de Medicina em Niterói, que ela caminhando na praia de Paraí, ela fez um quadro de ausência e ela continuou andando até cair de um lugar ali que é alto e quebrar as duas pernas, assim, porque ela ficou no automatismo de entrar na ausência e de repente cair naquele abismozinho que tinha ali, né? Então a crise de ausência, você não tem os abalos, mas você desconecta durante alguns segundos ou minutos e depois volta. Isso para uma criança é uma falha de memória, porque ela começa a ter uns buracos durante a aula, e se surge um buraco que ela desligou, ela já não entende
o que estava sendo explicado. Aí fica parecendo que é uma criança com problema de memória, de atenção. Então, a epilepsia ela tem que ser vista como uma das causas investigadas em quem começa a ter, né, os problemas de memória, quando você percebe isso, que falta pedaços. Ah, mas eu sei até aqui e daqui, eu não sei o que aconteceu. Será que ela estava distraída ou será que ela fez uma crise de ausência? Então, olha como a epilepsia tem várias questões, e aí incluindo a memória. Aí vamos para a sua pergunta especificamente, que é medicamento. Várias categorias de medicamento, e aí eu vou começar até com os antialérgicos. Tem antialérgico que dá sono, tem antialérgico que não dá sono. Aí os pais, quando descobrem os antialérgicos que dão sono, eles costumam dar para as crianças para sossegar essas crianças um pouquinho, colocar elas para dormir, o que é um perigo, porque os antialérgicos eles vão acumulando e aí você vai tendo uma criança sempre sonolenta. Então, será que a criança que está em sala de aula, que dorme demais, ela não está sob efeito de muito antialérgico? A gente fala, é um remédio que você compra ali no balcão da farmácia sem precisar de receita, né? Aí a gente chega nos anticonvulsivantes. Crianças tomam anticonvulsivantes, as crianças com epilepsia, as crianças com as crises de ausência, que são um tipo de epilepsia, crianças muito impulsivas, agressivas, agitadas, elas podem ganhar do seu neuropediatra um anticonvulsivante. E aí, quanto mais anticonvulsivante você toma ou você dá para a criança, mais sonolência ela vai ter. Ela vai começar a ter dificuldade de concentração. E aí, imagina, ou eu não dou e a criança faz uma crise epilética, ou eu dou e ela fica sonolenta. É um dilema que você precisa começar a dialogar com aquela família, a dialogar com o neuropediatra, que a dose pode estar excessiva, que aquele anticonvulsivante pode não estar certo para aquela pessoa, que talvez comece a tentar, porque a família de anticonvulsivantes são mais de 15, sei lá, aleatoriamente aqui. Então, será que mudando para o outro, a sonolência não acontece? Ou não tem jeito? Ou tem crianças que tomam 2, 3, 4 anticonvulsivantes associados, porque com uma crise convulsiva não parava. Então, sim, anticonvulsivante pode dar sono. Antidepressivo, tem uns que dão sono, tem uns que agitam demais. Calmantes para ansiedade, tem uns que dão muito sono, tem uns que não dão sono. Então, nessa categoria de psicofármacos, os remédios que servem para as partes psicológicas, a gente, na verdade, tem, assim, vou colocar aqui que 80% talvez prejudique, e aí você tem que ficar ajustando para não dar efeito colateral. O tratamento adequado em medicina é aquele que ajuda a tirar o problema e não coloca um novo problema. E aí você tem que ter um profissional disposto a dialogar com família, com colégio, para ouvir isso, porque infelizmente muitos dos meus colegas não gostam de ouvir porque eles tomam isso como crítica. E aí eles falam, não é o meu remédio não. O meu remédio, olha que não é nem dele o remédio, né? Mas é a fala como se, né, aquilo é o conhecimento dele, vocês têm que acatar que é assim mesmo. E não tem que acatar nada. Tem que dialogar até achar um tratamento melhor. Tá bom? Teve uma vez, todo mundo aqui já ouviu falar de Rivotril, né? Rivotril é um remédio para ansiedade ou em dose alta é um remédio para dormir. E há uns anos atrás, vocês devem ter ouvido uma creche que teve uma denúncia que as crianças eram buscadas pelos pais, todas sempre muito sonolentas. E eles descobriram que as professoras da creche davam Rivotril para as crianças ficarem calmas e dormirem. A creche foi fechada, isso foi algo muito grave na época, né? Isso é uma lembrança para que nós jamais mediquemos as crianças com os nossos remédios. Daí tem todo um protocolo, que os colégios geralmente têm uma enfermaria, os pais são contactados, aí você pede a autorização do pai e da mãe. Eu passei por isso essa semana, minha filha está na segunda semana de creche. Né? E aí eu estou na novidade de dialogar justamente com as professoras da creche. E aí, num dos momentos que ela fez uma febre na terça-feira passada, foi muito bacana. Elas contactaram a gente, né? Autorizam a dar o dipirona, ou acho que foi o paracetamol. Autorizamos. Aí anotaram na caderneta, né? Foi muito legal receber a caderneta mostrando, né, aquele diálogo ali, escrito, confirmado. É isso, né? Tem que ser sempre dialogado para que não se crie um problema de que foi feita uma medicação sem autorização de pai e mãe. Tá? Aqui tinha alguém. Eu já estou adorando a conversa de hoje, não sei vocês. Assim. Boa noite, meu nome é Sheila, professor, uma criança autista, não verbal, que está no espectro de grau 3,
essa criança fica sem medicação por 2 meses. Que tipo de dano isso pode causar para essa criança? E quando retorna a medicação, como que funciona? Como que essa criança pode ficar? Pergunta bem nebulosa e importante da gente conversar sobre isso. O autismo, ele hoje é categorizado em 3 níveis. Nível 1, 2 e 3, ou nível 1 de suporte, 2 de suporte, 3 de suporte, ou leve, moderado e grave. Tá? Então é uma novidade a gente chamar isso de nível de suporte. Por que dá esse nome de nível de suporte? O autista nível 1 de suporte, ele vive uma vida com uma alta funcionalidade, sem muita necessidade de auxílio de outras pessoas. É um indivíduo que consegue ir para o colégio, ele vai ter algumas dificuldades que ele pode vir a sinalizar, e aí o colégio precisa compreender naquele indivíduo no que pode de repente auxiliar, né? Alguém que seja um ledor na prova, né? Alguma explicação extra que precise ser feita, cuidado às vezes com algum tipo de barulho ou iluminação, porque existem questões sensoriais no nível 1 de suporte que podem atrapalhar no esquema de aprendizagem. O nível 2 de suporte, ele tem já uma funcionalidade mais dificultada, necessitando, para muitas das questões da vida, já de um indivíduo que auxilie na execução de tarefas do dia a dia. O nível 3 de suporte, que é o mais severo e mais grave, geralmente são não verbais ou falam poucas palavras, ou eles têm uma comunicação que não é pela linguagem falada, eles entendem, na verdade, existem hoje um sistema de símbolos, que a criança consegue se comunicar tocando os símbolos do que ela precisa, do que ela quer. Então hoje a gente começa a entender que talvez alguns tipos de autistas, eles tenham a habilidade de linguagem, né, não é a verbal, mas se você estimular a linguagem, por exemplo, de outros sinais, né, que são as linguagens não verbais, você consegue uma comunicação. Mas o que acontece no nível 3? Você tem muitas comorbidades acontecendo. Então, o autismo em si não tem tratamento de medicamento. O tratamento do autismo é a estimulação durante todo o processo de neurodesenvolvimento. Então, fonoaudiologia, fisioterapia, todos os artifícios que a psicopedagogia possam auxiliar no processo do desenvolvimento motor, ao desenvolvimento inclusive linguístico, não sendo verbal, as outras formas de comunicação. As comorbidades do nível 3 costumam ser justamente a epilepsia, e daí, assim, existe um problema que existem epilepsias que são silenciosas, que acontecem crises que não são percebidas como sendo aquelas que o indivíduo cai e se contorce, mas que são as crises mais parecidas com a de ausência, e cada crise convulsiva vai matando o neurônio. É por isso que quando você descobre uma epilepsia, você precisa proteger esse cérebro com um anticonvulsivante. Os surtos ou momentos impulsivos de agressividade que podem ser voltados para fora ou para si mesmo. Então, existem teorias hoje inflamatórias, né? Acredita-se que o autista, da mesma forma que alguém tem uma crise de enxaqueca muito forte, eles podem ter determinados processos de percepção ou de sentimento que o que a gente vê como autoagressão, que eles ficam às vezes batendo na cabeça ou se mordendo, naquele momento eles podem estar passando por algum tipo de dor severa, eles podem estar passando por algum tipo de angústia que eles não conseguem verbalizar, então eles se machucam naquele momento. E as explosões de raiva para fora também, né? Onde quebram todo o ambiente, ou batem nas pessoas que estão à volta. A frustração pode ser um desses gatilhos, um desses momentos onde o indivíduo tem essas reações catastróficas, assim. E aí a gente chega na medicação. Onde e por que usar medicamento num autista do nível 3? Para a proteção da convulsão, para a diminuição dessas reações explosivas ou de agressividade dirigida para o próprio indivíduo, para foco e atenção de certa forma, para controle do ciclo, do momento onde tem que ficar acordado e dormindo, porque muitos desses autistas eles não têm regularidade do sono, então ficam 2, 3 dias acordados, depois dormem o dia inteiro, e aí dormem durante o dia, acordam durante a noite, e não ter ritmo faz com que os hormônios fiquem alterados, faz com que esse indivíduo fique cada vez mais irritado, por causa da dificuldade de compreender a rotina dos que estão em volta. Então, correção de ciclo de sono e vigília é uma das questões. E aí a sua pergunta é assim, qual é o prejuízo de ficar um tempo sem medicamento? Depende de cada caso.
como o autismo em si não tem prejuízo, mas dependendo dessas comorbidades, você pode ter prejuízos. Do indivíduo ter ficado mais agressivo, ter se machucado, da questão de crises convulsivas terem acontecido, as crises silenciosas, e você não ter percebido, e aí tem um processo de degeneração cerebral que pode acontecer naquele período, ou não pode ter acontecido nada. Às vezes também um período sem medicamento faz com que aquele organismo também limpe um pouco. O fígado às vezes está tão sobrecarregado de tanto medicamento que às vezes não é ruim fazer umas pausas, né? Mas tem que ser visto caso a caso. Tá bom? A chance de falar no microfone é tão legal. Boa noite. Eu queria saber o que causa uns brancos, né? Tipo, na hora da prova, tudo mais. Se é só ansiedade mesmo ou se tem outras questões por trás? Quem nunca, né? Os brancos têm várias explicações, assim, porque quanto maior o nível de ansiedade, como a gente estava conversando agora há pouco, mais o cérebro sobrecarrega. É como se a gente pensasse num circuito. Se você abrir muitas abas no computador, daqui a pouco ele trava, né? Então, quando você está na hora de uma prova, o nível de ansiedade lá explodindo, acessar a memória é uma coisa que, quanto mais calmo a gente está, mais fácil é. Então, quando você precisa lembrar de alguma coisa, você pode fazer um momento de fechar o olho, fazer umas respirações profundas. A gente pode ajudar nossos alunos, inclusive, dessa forma. Aprender meditação dentro do colégio seria uma boa estratégia para ensinar os alunos a lidarem com uma série de emoções, inclusive esse estresse de prova, né? Então, você pede para o aluno que está tendo... Eu já intervi em alguns momentos do aluno ter uma crise de ansiedade a ponto de ter uma crise de pânico em hora de prova. Então, a crise de pânico é uma ansiedade que dá, inclusive, a sensação de morte iminente. A pessoa acha que está morrendo naquela hora. Provavelmente alguns de vocês já tiveram crise de pânico. É muito ruim. Então, se o cérebro está no momento que ele está achando que está morrendo, a última coisa que ele vai se preocupar é buscar uma memória de uma coisa que ele estava tentando guardar ali para poder falar, jogar em prova, que é um problema no nosso processo de aprendizagem, inclusive, né? O aluno, ele espera a véspera para ele poder estudar o máximo de informação possível e o cérebro dele não foi feito para armazenar muita coisa em pouco momento, e ele já se programa para o seguinte: eu vou chegar na hora da prova, vou jogar aquela informação que eu memorizei, que são vários tipos de memória. Tem uma memória que é a mais rápida, que é de trabalho. Ele já diz para o cérebro dele: eu vou jogar para a memória de trabalho, para quando eu jogar na prova eu poder esquecer. Já tem uma certa coisa subliminar, assim, se a gente for pensar em como a gente faz prova. Ninguém faz uma prova pensando assim: peraí, deixa eu estudar isso para a vida, eu vou lá para a prova, ainda por cima e faço a prova. A pessoa quer passar naquela prova, ter um bom desempenho e depois esquecer. Isso sobrecarrega esse circuito, que é bem lá no fundo, assim, né? Que ele precisaria, na verdade, estar extremamente relaxado para funcionar na aquisição e recuperação dessa memória. Tem uma outra questão, até que a psicanálise estuda muito, que é o mecanismo de defesa. Toda vez que a gente passa por um trauma, o nosso cérebro ele tem uma forma de sobreviver ao trauma, esquecendo o que aconteceu ali. Então vamos supor, né, aconteceu uma chuva agora há pouco, vocês sabem que há um ano atrás teve queda de barreiras, enchentes. Muitas pessoas que passaram por aquele momento, dias depois não lembravam de detalhes do que tinha acontecido. Se o cérebro entrar no momento de estresse de prova, no mesmo mecanismo de sobrevivência, eu estou estressado, estou achando que eu vou morrer, é uma catástrofe, vou passar nessa prova, meu pai vai me matar, minha mãe vai me bater, sabe? Começa um processo assim de catástrofe, que é uma reação aguda, que depois leva ao que a gente chama de estresse pós-traumático em quem sofre de uma tragédia. Você liga o processo de sobrevivência mental de apagar as coisas. E se eu apagar, no futuro isso não é um trauma para mim. Agora, se você liga esse processo na hora que você tem que saber a coisa da prova, que triste, né? Que difícil. Então, olha quantas coisas também podem ser, né, a falta de memória na hora de uma prova. Então, fica aqui a dica para vocês que fazem prova e que aplicam prova. O aluno às vezes vocês estão percebendo um estado de uma certa euforia, um mal-estar, a respiração está diferente, o aluno está suando, o aluno está se mexendo. Chega perto dele, pede para ele fechar o olho um pouco, né? Pede para ele respirar fundo pelo nariz, soltar pela boca, dá um pouquinho d'água para o aluno tomar. Só em se desconectar às vezes assim, a memória já começa a aparecer de novo.
Então vamos de cada vez. Essa, né? Tá. Eu estou sob estresse, se você me der muita informação, eu vou pagar. Vamos uma Você é palestrante que fala calma e tudo, isso não engano, entendeu? Assim, tá vendo? Fala a sua pergunta. Mas como identificar? As crises de epilepsia que não são as convulsivas. Então tá. O que confirma a epilepsia é um exame chamado eletroencefalograma. O eletroencefalograma tem vários tipos. Tem um que você faz muito rápido. Quem aqui já fez sabe que é um exame horrível de fazer. Por quê? Por causa do gel que bota no cabelo, né? Enche a cabeça de gel, bota uns eletrodos, não dói, não sente nada na hora de fazer o exame. E o exame é feito com umas certas tarefas, assim. Então, tem um momento do exame que você tem que ficar soprando, porque quando você hiperventila, você pode ligar uma crise. Então, eles fazem esse exame. Ou então, o exame da vela, que eles pegam... Não precisa ser uma vela, mas quando eu aprendi, eu lembro da professora que trazia a vela para a gente testar. Você assopra até você perder o ar. Isso pode encadear uma crise, mas isso na hora que você está fazendo uma eletroencefalograma. Aí eles fazem com luz piscando, por isso que quem aqui é da geração da década de 80, 90 vai lembrar dos avisos, né? Que videogame podia dar crise convulsiva. Ou dos avisos, cuidados para boate, que na boate pode dar crise convulsiva, porque a luz que pisca, aquelas luzes estroboscópicas, você chega numa certa frequência que você liga essas crises, assim, né? Então isso é na hora do exame. Então tem um exame que é feito rápido, tem um exame desse que é feito durante muitas horas, tem um exame desse que é feito em 24 horas dentro do hospital, tem um exame desse que você faz dormindo no hospital, que tem uma polissonografia, que é um exame para você ver sono, que você pode fazer esse exame durante toda a noite. Então, e esse exame também tem uns que são ligados ao computador, uns que não são. Então, assim, veja a quantidade de formas de você mapear um cérebro vendo isso. Só que a sua pergunta, na verdade, põe em sala de aula. Como é que eu detecto com um aluno? Né? Eu já te dei outro passo, que seria mandar esse aluno para fazer esses exames. Você começa o que a ver no aluno? O momento onde o aluno desconecta. Então você chama ele parece que está desligado, não te ouve. Aluno que dorme às vezes automaticamente, aqueles alunos que debruçam e dormem, aquilo pode ser um pródromo ou um tipo de crise. O aluno que na hora do recreio desmaia muito, criança que desmaia muito, pode ser pressão baixa, a maioria das coisas que vão acontecer, né? As crianças de pressão baixa já começam uma vida de desmaio desde cedo, mas aquilo pode ser uma crise convulsiva. Surtos de muita agressividade, existe uma coisa chamada furor epilético. Pessoas às vezes que quebram o ambiente inteiro, elas são pessoas que podem ter entrado numa crise convulsiva e depois, quando elas te contam, você pergunta assim: por que você fez isso? Eu não lembro de ter feito isso. Eu lembro da vista ter escurecido e quando eu acordei, eu quebrei tudo. Então, esses são os sinais, né? Até tremor. Menos. Vou chegar ao senhor, só um segundinho. Já te contemplo. O tremor menos. O tremor pode ser outras coisas, mas eu não descartaria a possibilidade de alguém que está tremendo também fazer esse exame. A gente tem que pensar em tudo, a gente não pode comer mosca de esquecer, não é uma possibilidade. Mas o tremor essencial, que muita gente tem a ver muito mais com o estado de ansiedade, fobia social às vezes, do que ter a ver com epilepsia, francamente. Vou aqui e já volto aí, tá? Boa noite a todos, meu nome é George, eu sou um pesquisador da saúde por conta própria. Agora, uma coisa que é um absurdo, nós aqui estamos com uma luz que não deveria nem existir. A França, desde 2019, condena. Aí eu falei, vai julgar, cadê a prova? A prova está numa imagem. Se botar na internet, curva espectral da lâmpada de LED branca, 6.500K, vai aparecer que ela dá o nível da luz agressiva dela, que é a luz azul intensa. Então, 2 comentários. Hoje a gente trabalha com prevenção de saúde, na ideia justamente de que as estratégias evitem que as pessoas adoeçam, e aí isso economiza tanto dinheiro público quanto
as pessoas não precisam ter as suas histórias de vida atravessadas pela doença. E aí, essa visão é fantástica, né? A visão de promover saúde não através da espera do adoecimento. A questão da luz, eu estudo muito medicina do sono. E a frequência de luz azul é a que mais degrada a melatonina que é produzida pela pineal. Então, principalmente à noite, por isso até que nossos celulares têm um negocinho que a gente liga que chama night shift, que o celular fica com a tela amarelada, que é para você olhar para o celular, não ter luz azul degradando a melatonina e você conseguir dormir bem. Então, quando chega a determinada hora da noite, a gente não devia estar exposto a essas lâmpadas, o nosso sono vai ser ruim. Obrigado. Depois da Camila, Essa é uma curiosidade. Tem aquele filme Divertidamente. Acho que você conhece, né? Eu queria saber se é próximo da realidade do que acontece, se é interessante usar como uma ferramenta de explicar sobre isso para as crianças. Eu mostro esse filme para os alunos da Faculdade de Medicina. Só pergunta pertinente. Esse filme todo foi baseado em neurociência. Então é um filme que ele mostra que dentro da cabeça das pessoas tem personagens, onde cada personagem tem um tipo de personalidade e as memórias elas são contaminadas com cada personagem que guarda aquela memória. Isso tudo é baseado em neurociência. Então pode mostrar nesse filme e dizer que é exatamente aquilo que acontece, né, nos neurônios, não com o personagem, mas o filme é muito bem feito nesse sentido. Boa noite, meu nome é Evelyn, sou do segundo período de pedagogia. Eu convivi com um aluno que ele sofria de ausências, essas ausências que o senhor falou. Só que quando ele foi ao neurologista, o neurologista falou que ele estava sofrendo de devaneios constantes. Tem alguma coisa a ver um com o outro? São diferentes? Como é que funciona isso? Tem um problema, assim, quando você pede um eletroencefalograma para tentar confirmar se a criança tem ausência, ele só vai aparecer alterado se você fizer na hora que a ausência aparecer. Então, existem exames que você faz em cérebros que aparecem a todo momento. E antigamente o pessoal dizia que tinha disritmia. Se vocês conversarem com os pais de vocês, provavelmente os pais, avós, tios, né, todo mundo de uma certa geração já tomou Gardenal numa determinada época que fez o exame e tinha uma alteração. Então, essa alteração assim, aleatória não fala muita coisa. Você tem que, ali na hora, ver a ausência e ver que ali surgiu uma onda elétrica diferente. Né? E que pode ter acontecido. O neurologista olhar no exame normal e ter feito essa suposição a partir de um exame normal, que não significa que essa criança não tem um problema. Agora, de fato, existem crianças que, eu não sei se eu vou lembrar o nome, são hiperfantásicas, eu acho o nome. Hiperfantásico é um indivíduo que, quando começa a imaginar determinadas coisas, ele entra num universo paralelo imaginativo, onde ele vê as coisas no nível da nossa realidade, mas dentro da fantasia que ele está criando. Talvez a esquizofrenia seja isso fora de controle, porque essas crianças, na verdade, controlam. Naquele momento, ela quer imaginar aquilo, e ela entra naquele universo paralelo, onde ela imagina as coisas palpáveis igual a gente. Pode ter sido... Nessa condição, ela pode até ser criativa. Pode, e isso é fantástico. Eu conheci 2 pessoas até hoje, hiperfantásicas. Né? Isso não é doença. E aí, na verdade, pode ser que essa criança seja dessas pessoas que, na hora da imaginação, que devaneia demais e não consegue estar ali no local. Aí você tem que treinar foco com essa criança. Aquela hora ela está na aula. Em casa, na hora do recreio, ela fantasia. Tá? Então é possível. Última pergunta, para fechar? Tem tempo, sim. Boa noite, meu nome é Nicole, sou do 8º período de pedagogia. Eu vou tentar formular bem minha pergunta. A aluna que eu acompanho, ela é autista e tem toda uma questão lá na medicada, e aí eu já entendi a parte de você não medicada. E ela recebeu o diagnóstico também com 6, 7 anos. E ela tem uma dificuldade muito significativa na concentração. Isso prejudica muito ela no processo de desenvolvimento, porque ela não consegue reter informação. A gente acaba de estudar uma coisa, ela logo esquece essa informação. Isso é atrelado a isso que você acabou de falar sobre a questão da fantasia. E em muitos momentos, ou com uma carga de estresse, ou enfim, quando ela está se divertindo, ela chega e me chama, tia, vem brincar de
imaginar. Só que ela entra muito para esse universo, ela quer que você que conhece ela. E esses dias ela chegou na escola chorando muito, falando que os pais tinham morrido. E ela estava chorando. E aí eu fui conversar com ela, eu falei assim, Marina, não é Marina, é Elsa. Meus pais morreram, e aí a história da Elsa, os pais de fato morreram no navio. E aí a gente conversando, aí depois ela quando passa, por que eu estava triste? Aí eu falei assim, não, me explica por que você estava triste. Ai, porque eu estava imaginando a sensação de que os meus pais tinham morrido, porque eu era a Elsa. Só que ela entra com uma intensidade muito forte, a gente chama e ela não volta, até ela conseguir finalizar. Enfim, só não sei se eu não consigo. Um exemplo. Foi um exemplo. Mas essa questão da medicação, qual o impacto que tem em relação ao processo de concentração dela, a dificuldade de concentração? Os pais são muito resistentes em relação a isso. E ela não consegue aprender, tem uma dificuldade muito extrema. Se a dificuldade de concentração dela é por esse processo de fantasia que ela entra, não existe medicação que resolva isso. Então, esse é o primeiro ponto. Vou dar uma Ritalina para essa criança, não vai ajudar. Ela, inclusive, vai ficar super concentrada na imaginação dela. Não vai... Remédio não foca para estudar. Né? Isso é um grande engano. Assim. Então, primeiro ponto, treinamento. Essa criança tem que aprender o momento certo de entrar nas fantasias. Né? E até aproveitar isso até como uma indução das fantasias positivas. Vamos imaginar essa história aqui, que é uma história que vai ensinar coisas positivas, do que essa história aqui que tem catástrofes. Né? Induzir ela, que talvez tenha certas dificuldades por conta do quadro autístico, que talvez seja um pouco mais grave, nesse treinamento, da hora certa, do que imaginar e de como sair disso. Né? Ela pode ser treinada, por exemplo, olha, quando você ouvir tal palavra, você tem que voltar, isso tem que ser feito toda vez. Porque aí você tem uma palavra tipo de resgate, que quando ela escuta, igual a hipnose a gente usa isso, aquela passa a ser a palavra que ela tem que voltar. Né? Ou um ponto que você aperta às vezes. Né? E aí tem que treinar isso várias vezes. Olha, quando eu apertar aqui, você tem que olhar para mim. Então você começa a ter um ponto, e não é apertar forte, é um toque. Né? Até ela ter aquilo como se fosse um interruptor, que quando entra, ela volta. Né? Isso é um treinamento que você cria uma via neurológica para essa atenção de retorno. Né? Anticonvulsivante, de novo, que a gente aqui hoje falou bastante. Em algumas pessoas hiperfantásicas, o anticonvulsivante às vezes organiza um pouco de você não ter essa fantasia, e o antipsicótico também, que é uma outra categoria de remédio, de não ter a fuga sem controle, que chega mais perto da esquizofrenia quando você não controla, né? Ou da psicose, para ficar um pouco mais elegante de falar, porque a esquizofrenia é uma doença específica. Né? Mas se ela for estimulada, olha que bacana. Né? Eu queria ter uma imaginação desse nível, não tenho. Então, que bom conhecer alguém assim. Ela podia ajudar a escrever histórias. Se ela narrar detalhes, talvez histórias fantásticas surjam a partir dali. Vocês podem produzir livros com as histórias que ela consegue fantasiar. Ela pode até ser superdotada. Pode, ela pode ter uma alta habilidade, né? E nessa fantasia que, se for canalizada para uma pessoa, e aí precisamos ajudar. Aí é nosso papel, professores, professoras. Encaixar as pessoas dentro das suas habilidades natas, né, e conduzi-las. A gente ainda tem um tempo, né? A gente quer te ouvir mais, Thiago. Mas eu penso assim, em tudo que foi conversado hoje e nos 2 encontros anteriores, eu sempre fico pensando, Thiago, né, já tinha colocado isso para você e para os alunos, sim, e alunas do curso de pedagogia, que a gente trabalha com a educação. A gente não pode nunca, né, perder isso do nosso foco. Nós estamos no campo da educação. Então, é muito bom quando alguém do campo da saúde vem para esclarecer uma série de questões, não é, que chegam no campo da educação, mas a respeito das quais nós não temos o conhecimento necessário. Então, quando você falou que hoje queria uma roda de conversa, um pouco e criticando o que você fez nos 2 encontros anteriores, eu que adoro roda de conversa, eu vou discordar de você, porque há momentos que a gente precisa realmente, sim, ouvir, não é o que você apresentou para a gente, concordam? Vamos aqueles slides e depois nós fizemos perguntas. Não é? Então, em momento algum dos encontros com você, os encontros não foram dialógicos, né? Foram dialógicos. Agora, o que sempre me preocupa é como você
você disse no primeiro encontro, eu nunca esqueci isso. Você apresentou uma série, né, de transtornos, usou outro termo que agora eu devo estar muito cansada, estressada, a memória falhou, né? Estávamos falando sobre a memória, um outro termo, mas sempre para deixar muito claro para a gente que são a minoria dos nossos alunos que têm problemas assim. Nós encontramos muitos problemas nas escolas, nas nossas salas de aula, mas não são majoritariamente por conta desses transtornos. Talvez, e eu vou insistir, eu sei que eu sou meio chata com isso, o que a gente percebe é um fenômeno, não é? Que em outras áreas vem sendo chamado da medicalização dos afetos. Quando eu leio uma notícia dizendo que o Brasil é o país que está em primeiro lugar entre mais de 100, não sei quantos países no mundo, com ansiedade, é o país mais ansioso do mundo. É um dos países que mais consome o tal do Rivotril. Isso acho que deveria, né, sinalizar para a gente que há algo problemático, não do ponto de vista psíquico da maioria, né, da população, mas algo problemático nas relações sociais, no nosso dia a dia, no cotidiano, na forma como a gente vive. Não é? E acho que a gente precisa pensar isso como professores. Porque é muito sério. A maior parte dos nossos alunos, né, não tem epilepsia, não tem autismo, estou falando de coisas completamente diferentes, autismo, TDAH, né? São levados, levantam, são irrequietos, respondem, acham a escola muito chata, de modo geral. Será por quê? Não é? E não estou dizendo que a culpa é nossa como professores, nós, né, estamos todos no mesmo barco, mas talvez seja pensar um pouco a respeito, não é, de certos problemas na sociedade, vividos no dia a dia, que desembocam na escola. Violência doméstica, desemprego, vida precária, insegurança alimentar, ou, para pensar, né, nas classes médias, a ausência dos pais, muitas vezes, querer compensar a falta de tempo com presentes apenas, criando relações. Não vou dizer vazias, porque uma relação nunca é vazia. Até quando, entre aspas, é vazia, ela comunica algo, não é? Então, o que eu penso, Tiago, eu sei que eu estou em falta. Esse diálogo deveria ser, não é, com um médico, psiquiatra, doutorando em educação e com, não é, antropólogos, sociólogos, não é, filósofos. A gente tem que pensar numa mesa, talvez, né, transdisciplinar, mas para refletir efetivamente sobre essa questão. Todas as informações que você trouxe para a gente são fundamentais para a gente identificar, né, problemas pontuais. Mas isso só faz sentido se a gente compreender que, ao olhar o conjunto dos nossos alunos, o problema provavelmente é outro. Não é? E aí não tem como dissociar escola de sociedade. O que ocorre na sociedade atravessa os muros da escola e se manifesta na escola. Agora, como pensar isso, né? Então, assim, eu sei que eu não sei se eu... Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, com essa clareza que, quando há transtornos, sem sombra de dúvida, muitas vezes é necessário a medicalização. O problema começa quando o professor acha que pelo diagnóstico da maior parte dos seus alunos, que a gente vai resolver um problema
de outra ordem. Não sei, queria um pouco jogar isso assim para o Thiago, para vocês, né? Saber o que vocês pensam a respeito antes da Manu, o Manu que vai encerrar pra gente com um poema. Você pode ir começando a se preparar, tá, Manu? Mas não é agora ainda não, nós temos aí uns 10 minutinhos pra gente ouvir o Thiago. Thiago, agora você tem um tempo que você precisar, você tem de 10 a 15 minutos para poder falar, né, a respeito. A gente depois abre um pouquinho para as considerações e encerramos em grande estilo com a Manu. Eu vou voltar no conceito de campo. E, na verdade, essa interface do campo da educação com o campo da medicina, eu vejo que a comunicação se faz nos famigerados laudos. Né? Então, o colégio pede um laudo que tem que ter o CID, que é o código da doença, que tem que ter o nome. Aí chega esse pedido para isso veio do campo da educação, aí chega esse pedido para o médico do campo da saúde. Aí muitos médicos ficam irritados com esse pedido. O colégio quer laudo, o que vai fazer com isso? Aí faz uns laudos mais, desculpa a palavra, vagabundos possíveis. Né? A criança tem CID 10 F41, ansiedade, ponto. Aí volta o laudo. Aí eu fico pensando, né? Ganhou uma chancela desse. Né? Eu fico pensando quando esse laudo, que já foi muito mal feito, inclusive, né? Porque o médico não sabe, na verdade, que tipo de transtorno ou doença vai ter que tipo de consequência para esse indivíduo dentro da sala de aula. Começa ali, ele não sabe o que colocar ali, porque às vezes vem esse pedido, né? Solicita-se ao médico intervenções que vão ser feitas pelo colégio. Ele não sabe, o médico. Ele não é treinado para isso, ele não tem noção. Quando chega um laudo também com um código aí no campo da educação, eu também acho que a comunicação não se faz bem, porque vocês sabendo, nós professores, né, sabendo o código de uma doença ou o nome de uma doença, o que a gente faz com isso na sala de aula? Eu recebo todo início de semestre na faculdade estadual uma sequência de e-mails que me informam quais são os alunos que mandaram laudos para a faculdade. Eu não sei o que fazer com isso, e eu estou nos dois campos. Não sei. E aí essa criança, esse jovem, né, o adulto na faculdade, ele passa por ali, continuando com os mesmos problemas. Aí no colégio você contrata, às vezes, né, às vezes, e isso na verdade é um estagiário, né? Você pega o estagiário, pega vocês nos primeiros períodos de formação. Eu sei. A minha esposa tem uma irmã que está no primeiro período de pedagogia da Estácio nesse momento. E ela acabou de ser contratada pelo colégio. Né? E ela fica junto de uma criança com um transtorno. Com que treinamento no primeiro período de pedagogia? E pode ler todos os laudos, pode ler inclusive todos os livros de medicina. Não se diz quais são as dificuldades, as necessidades que precisam ser enfrentadas ou sanadas dentro de sala de aula. Quem aqui for para o campo de pesquisa da educação, olha quanta coisa, na verdade, para se escrever a respeito. Não temos os manuais, sempre vamos ter um dia, não sei se tudo isso quer ter manual, né? Mas vocês passam por isso e no campo da saúde nós passamos por isso. Existe, eu acho que um buraco negro, né, tanto de uma comunicação que não é efetiva, quanto lá na ponta os jovens que precisam de um auxílio psicopedagógico, médico, para ter, né, as suas dificuldades acadêmicas, né, sanadas. Não sabemos o que fazer em nenhum dos dois campos. Isso é muito grave. E aí fica nessa falácia da medicação. Então dá uma Ritalina, então dá uma Milvance, então é um remédio para a pessoa não ter ansiedade, então é por causa da depressão. E aí vem a questão antropológica, né, sociológica. O que está acontecendo? Qual é a trajetória desse jovem para chegar até ali? O que aconteceu? O que está acontecendo dentro de casa? O que está acontecendo? Insegurança alimentar? Tem a ver com a questão de um pai ausente, uma mãe ausente? Tem a ver com uma comunidade insegura, onde durante o final de semana, que supõe-se que devia estar estudando, estão protegendo-se do tiroteio. Outras coisas acontecem. Né? No nosso universo ideal, a criança chega em casa, estuda, você não sabe se ela se alimentou para ter
açúcar suficiente no cérebro para conseguir memorizar uma coisa. A falta de memória, às vezes, é falta de alimento. Então, não é um medicamento. Para alguns casos, eu também não posso, mas de uma forma cirúrgica, para a menor quantidade de casos. Assim, a maioria tem um outro olhar que a gente está deixando de ter. Quando você vai entrevistar alguém e descobrir, por exemplo, que, falando um pouco até do meu trabalho de doutorado, quem abre o meu trabalho é uma jovem que eu detectei dentro de sala de aula, que ela estava com um olhar diferente. E que depois que eu intervi, porque eu percebi um olhar diferente, eu fui descobrir que era uma jovem com uma depressão pensando em se matar. E quando eu fui investigar mais a fundo, era uma jovem que numa faculdade particular, ela era bolsista e ela não tinha dinheiro sequer para conseguir chegar dentro da faculdade, precisava vender comida dentro da faculdade. Num determinado dia ela foi de moto, ela tinha uma motinha, ela chega na faculdade e quando ela entra na faculdade tem que pagar para poder estar lá dentro, igual aqui, tem um estacionamento pago. Quando ela tira a mochila, ela tinha derrubado o café em cima do bolo, ela não podia vender nem mais o café nem o bolo, sem aquele dinheiro ela não podia nem sair da faculdade, ela não podia pagar o estacionamento. Então, o que está por trás? Depressões, ansiedades, falta de memória. Precisa começar a ter esse olhar. É só dar um antidepressivo para essa jovem? Não é. Foi uma coisa muito mais complexa, compreender a realidade dela e ajudar a ter a resiliência suficiente para poder passar por aquilo, entre outras dificuldades diversas. Como é que você encara a questão do público superdotado também negligenciado? Porque os professores, no curso deles, eles não são treinados para detectar essa capacidade e o sistema também, tirando a escola pública de Brasília, que tem salas para superdotados, com as escolas públicas de Brasília, que inclusive as particulares nem têm. E eles abrem vagas para quem estuda nas particulares ter esse atendimento diferenciado. E teve, esse eu vi, um aluno que tinha debate, e ele, no convívio da sala, ele se cuidou, porque ele não sentiu cerceado. Engraçado, no superdotado, todo mundo é diferente. E essas diferenças não causam atrito. Na verdade, causa acolhimento mútuo. Mas a superdotação pode ser um jovem, por exemplo, que está ali desconectado, porque o ritmo que está acontecendo não é o ritmo cerebral dele. Então, uma causa de desatenção pode ser uma superdotação. E esse jovem, ele vai ter que, dentro desse olhar diferenciado, a compreensão, exatamente. Na verdade, o ambiente devia ser diferenciado, a velocidade de ensino deveria ser outra, a progressão dele durante o curso pode ser outra, diferente do que as outras crianças, os outros jovens. Só que, de fato, assim, como a estatística é muito baixa, não existe um olhar especializado para que em todos os colégios exista esse sistema. Israel tem escolas específicas para superdotados, tem outros Estados Unidos. Veja, talvez no Brasil, algumas cidades talvez tenham, mas a minoria. Brasília tem. E eu acho maravilhoso que tem esse olhar também para esses jovens. Quem mais quer para a gente começar a encerrar? Eu conheço uma pessoa, uma amiga, e ela tem uma filha de 6 anos. 6 anos. E na escola, a professora começou a dizer que ela deveria levar a filha na psiquiatra, que ela teria um problema. Aí a mãe, não, ela não tem nenhum problema, tenho certeza. Tenho certeza que não, minha filha é super comunicativa, tudo. Aí ela insistiu, ela teve que levar. Porque estava até com a possibilidade de tirar a criança da escola. Aí ela ficou triste, mas levou. Aí chegando no psiquiatra, ela tratou. Aí a menina, quando ele chegou, ela falou assim, mas você atrasou. Ela tem uma coisa. Você atrasou? A gente ficou esperando um tempão. Ali a gente já percebeu que ela não tinha problema nenhum.
porque ela já se comunicou com ele de antemão, já, né? Então aí, depois lá na consulta, ele disse que ela só tinha problema de fome. Aí ficou constatado que a professora estava enganada e a diretora teve que pedir desculpas à mãe. Então, todo esse transtorno deixou a mãe muito, muito triste, ansiosa, assim. Eu acho que essa profissional está totalmente despreparada, né, para estar nessa situação. Eu penso também o seguinte, será que ela tinha conhecimento suficiente de entender quem é o personagem, né, dentro das áreas de avaliação e de cuidado que seria mais adequado? No mundo ideal, ela deveria ao mesmo tempo ter conseguido ir um psiquiatra infantil, neurologista infantil, para um fonoaudiólogo, um psicólogo. Aí todos olham, cada um descarta a sua parte e fica... Né? Mas quando isso não acontece, cada um desses profissionais tem que ter, né, o conhecimento e o bom senso de descartar a sua parte e então direcionar. E aí, a gente não está muito contra a psicofobia, né? Porque quando você fala assim, vai para o psiquiatra, chamou de maluco, pronto. Né? Um dos trabalhos dentro da psiquiatria infantil é esse, de triagem. Né? Triagem. Não é aqui. Saber dizer que não é aqui é tão bom quanto dizer que é aqui. Né? E aí, o treinamento que vocês estão tendo aqui, isso aqui é de vanguarda, isso aqui, pouquíssimos são os lugares que talvez tenham tido essa oportunidade, né, desse diálogo dentro desse setor do conhecimento, está tornando vocês com um olhar diferenciado que a maioria não tem. A gente está muito rápido. Agora eu tenho coragem de ter para aprender. Na próxima semana você vai ser a primeira fala. Boa noite, professor Tiago. Vou falar bem rápido. Quando o pai ou a mãe tem algum problema neuropsiquiátrico, neurológico, pode passar para o filho? Assim. Pode. Então, tanto pai quanto mãe, quanto às vezes por outra geração, como às vezes você tem toda a família sem nenhum tipo de problema detectável e surge pela primeira vez. Então, todas as possibilidades. Sim, tá obrigada. Tiago, a gente agradece do fundo do coração, né? Você ter voltado aqui para conversar com a gente. Eu não sei o que vocês acham. Se vocês acham que em 2024.1 devemos em algum momento retomar. Calma, que ainda está muito longe, vou ficar ansiosa. Ainda estamos em novembro, mas então sinta-se, agora falando sério, sinta-se realmente convidado a voltar, porque nós gostamos de te ouvir, aprendemos muito. E antes da gente encerrar, eu queria dizer que nada melhor que encerrar um bate-papo, uma roda de conversa sobre essas questões. O que poderia ser melhor do que a arte? A gente precisa de arte na escola. A gente precisa de música, poema, literatura, momentos de imaginação, de criatividade, para a gente lembrar para que gente veio para esse mundo, né? Gente veio para esse mundo para brilhar e compartilhar com as outras pessoas o fruto da sua criatividade. Então, nesse momento, eu agradeço a Manu por aceitar encerrar essa sessão em que a gente falou sobre saúde mental com arte que cura tudo, né? Arte na vida. Obrigada, Manu. A lealdade é construtiva e desafiadora, mas ao mesmo tempo motivadora. É ela que nos faz encontrar os bons amigos, que nos dão motivos para prosseguir e uma vida feliz construir. Agora eu vou ler uma da minha mãe. Chama o que é ser feliz. Ser feliz, nem os mais sábios dos poetas podem explicar o que é a felicidade. É um sentimento sem sentido que invade o coração daqueles que são otimistas.
Felicidade mesmo, completa. É difícil de encontrar. Felicidade é crer em Deus, ter um ideal a seguir, poder abraçar um irmão, um amigo, sentir o calor de uma verdadeira amizade, amar muito mais do que ser amado, ter Cristo no coração e adotá-lo como único mestre em sua vida. Felicidade é andar sem temer pela vida, tirar proveito do ensinamento de cada dificuldade. Felicidade, cada um tem sua visão do que seja felicidade. Para se obter essa resposta, seria preciso vasculhar o coração de cada um ser humano para descobrir como que todo mundo quer alcançar um dia. Felicidade mesmo é o dom da vida. Depois disso, nada a dizer, né? Apenas pensar em instituir a Manu como a mestre de cerimônias para encerrar nossas sessões do pai, né? Gente, até semana que vem. Obrigada por